Boa tarde a todos. Vamos dar aqui a continuidade no estudo que nós estamos fazendo para a conclusão desse trabalho. Os ensinamentos de Jesus e a tradição esotérica cristã. Nós estamos fazendo aqui o prefácio, vamos dar continuidade para nós terminarmos esse prefácio hoje. Já está bastante comprido, mas está faltando pouca coisa para podermos darmos a entrada aí no primeiro capítulo, onde nós começaremos a destrinchar esses ensinamentos esotéricos de Jesus. Apresentamos a seguir as principais hipóteses que foram usadas para nortear o trabalho. Essas hipóteses serão examinadas com mais detalhe ao longo desses estudos. Primeiro, nós vamos estudar o objetivo de todo o mistério de Jesus foi alertar a humanidade para a realidade do reino e ensinar os homens como alcançá-los, retornando à casa do Pai. No segundo capítulo, nós vamos estudar para chegar ao reino, ou seja, para alcançar a perfeição, o homem deve encontrar e trilhar o caminho ao longo de todas as suas etapas. No terceiro capítulo desse estudo, vamos estudar. A maioria das pessoas ainda não despertou para a realidade do caminho, pois está mergulhada na vida material e sensual, sem o menor interesse pela vida espiritual. No quarto capítulo, vamos estudar. O caminho tem 3 grandes etapas, que poderiam se chamar de religiosa, espiritual e mística. Estas etapas têm um estreito paralelo com as 3 grandes fases da vida do homem: a infância, vida adulta e maturidade. Nem todos os homens chegaram à última etapa, em sua plenitude, envelhecendo sem se tornarem sábios, muitos até agindo como crianças em idade avançada. Quinto, na infância, a criança deve ser conduzida e protegida por seus pais e tutores, enquanto está sendo preparada para enfrentar a vida adulta por seus próprios meios. Nesta etapa, a criança caracteriza-se por sua relativa subserviência, passividade e crença no poder e na sabedoria de seus mentores, valendo-se principalmente da emoção como instrumento de resposta ao mundo. O caminho religioso tradicional equivale à infância da humanidade, em que os fiéis são conduzidos pelos sacerdotes como representantes do Pai Celestial e da Madre Igreja, crendo em dogmas e obedecendo aos mandamentos e regras estabelecidas. As práticas religiosas são fundamentadas essencialmente no aspecto emotivo da natureza humana. No sexto capítulo, vamos estudar. A primeira grande transformação da criança ocorre na adolescência, um período caracterizado, entre outras coisas, pela rebeldia. Essa rebeldia, dentro de certos limites, é saudável, pois prepara o jovem para pensar e agir por conta própria, usando a razão e desenvolvendo discernimento. Um período de transição semelhante também ocorre com o devoto que começa a sentir-se insatisfeito com a vida emocionalmente protegida dentro da sua religião. Ele começa a se rebelar contra a doutrina estabelecida e a obediência às regras e à autoridade religiosa constituída. Esse período é extremamente penoso e eivado de contradições, mas é essencial para entrar na próxima etapa do caminho e caracterizado por uma insatisfação essencial que leva à busca da verdade.
No 7º capítulo, nós vamos estudar a etapa intermediária do caminho, que chamamos de vida espiritual, equivale à vida do adulto. Nela, o buscador deve assumir a responsabilidade por sua vida e procurar viver de acordo com a mais alta ética, que seu discernimento lhe disser se apropriar para uma vida responsável, harmônica e construtiva dentro da família humana. O aspecto mais importante dessa fase é a constante preocupação com o crescimento espiritual. A pessoa deverá efetuar diversas mudanças em sua atitude e seu comportamento para purificar-se e chegar cada vez mais perto da meta. No 8º capítulo vamos estudar. Ao desenvolver um ego forte, lúcido e crítico, o homem maduro chegará um dia ao último estágio do caminho, a etapa mística. Esta etapa que também corresponde, de certa forma, ao caminho ocultista, que será descrito mais adiante. O místico é buscador espiritual que, tendo feito tudo o que podia para a sua transformação, reconhece que os esforços do ego não são suficientes para alcançar a meta suprema, o que só pode ser feito com a ajuda do alto. A graça divina não pode ser forçada, mas o terreno para que ela seja concedida pode e deve ser devidamente preparado por meio de uma vida de purificação, meditação e serviço. O místico procura subordinar seu ego, desenvolvido à vontade de Deus, e não mais a sua. No 9º capítulo vamos estudar. No caminho ocorre um drástico afunilamento de uma etapa para outra, como havia sido indicado por Jesus quando disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está registrado em Mateus 22:14. E também que escolherei dentre vós um entre 1000 e 2 entre 10.000. Isso está registrado no Evangelho de Tomé, versos 23. Portanto, não é de estranhar que as instruções esotéricas de Jesus fossem dirigidas a poucos, enquanto seu ministério público era voltado para muitos. Da mesma forma, entre os milhares de buscadores que se dedicam à vida espiritual, são poucos os que alcançam as realizações místicas avançadas associadas ao reino do céu. No 10º capítulo e último, o ministério de Jesus cobriu as 3 etapas do caminho: o ensinamento aberto ao povo, mais tarde crescido das doutrinas e dogmas estabelecidos pela Igreja, visava atender à primeira etapa de desenvolvimento do homem. Seus ensinamentos esotéricos, velados nas parábolas e ministrados diretamente a seus discípulos, tinham por objetivo guiar o homem ao longo da segunda etapa da busca espiritual. Seu método de ensino, incluindo a crítica à sabedoria convencional, ou seja, a religião ortodoxa dos judeus de sua época, abre parênteses, que será examinado em especial nos capítulos 4 e 10, procurava estimular a razão, o discernimento e o senso de responsabilidade do homem em busca do reino. Esses ensinamentos, e principalmente os mistérios ou os sacramentos que Jesus ministrava aos poucos que estavam preparados para eles, tinha a função de levar o homem à última etapa, a vida unitiva do caminho místico. Nesta etapa, o homem aprende que deve morrer para o mundo para alcançar o reino, ou seja, entregar-se inteiramente a Deus para alcançar a salvação. Observando que o caminho
como tudo na vida, apresenta uma periódica alternativa de ciclos. Na primeira etapa, a criança tem uma atitude passiva para com a vida, aceitando a orientação de seus superiores. O adulto, ao contrário, para ser bem-sucedido, deve assumir uma atitude ativa, buscando a liberdade para decidir sobre o que julgar ser melhor para seus interesses. Na última etapa, o futuro sábio deve mais uma vez retornar à passividade, aguardando com paciência, humildade e perseverança a chegada da graça que trará a iluminação. A classificação das 3 etapas do caminho, como religiosa, espiritual e mística, deve ser entendida como indicativa de características básicas do comportamento e da atitude das pessoas. Para evitar controvérsias semânticas, deve ficar claro que uma pessoa na etapa espiritual, ou até mesmo na vida mística, pode se considerar corretamente como sendo religiosa cristã ou católica. A religião, no seu sentido mais amplo, deve acomodar almas em todos os estados evolutivos, da mesma forma como o reino do Pai, que tem muitas moradas. Esta obra foi dividida em 7 partes. Na primeira, procuraremos identificar o estado atual da vida espiritual do cristão comum, alheio aos ensinamentos internos de Jesus, e indicar porque o momento presente é especialmente propício para resgatar esses ensinamentos, confirmando as palavras do Mestre. Nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Marcos 4, 22. A segunda parte estabelece a definição de tradição interna e determina as fontes primárias e secundárias desta tradição, bem como as formas de acesso ao seu material. A importância da interpretação do material bíblico é ressaltada. O significado da meta suprema apontada por Jesus, o Reino dos Céus, é o objeto da terceira parte, em contraste com o conceito de reino na tradição judaica e com o modo como ele foi interpretado pela Igreja Ortodoxa. É sugerido que o Reino dos Céus não é um lugar no tempo e no espaço, e não é alcançado somente após a morte, mas é um estado de espírito que pode e deve ser alcançado aqui e agora. Ao contrário de que muitos creem, só aqueles que conhecem o reino enquanto estão encarnados podem gozar a bem-aventurança celestial após a morte. A quarta parte é a descrição do processo de retorno à casa do Pai. A nossa meta sendo a parábola do filho pródigo, um exemplo de como a interpretação de um mito ou alegoria pode proporcionar a chave para o entendimento